Fala galera, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez a gente está aqui passando uma transmissão para vocês, explicando um pouquinho mais sobre esse mundo de alinhadores. E hoje, claro, né, a gente tem uma visita ilustre aqui, nosso grande parceiro Pierre. Pierre já está aqui na live com a gente. Como é que tá, Pierre? Tudo bem? Boa noite. Bem, boa noite, tudo bem? Prazer estar novamente aqui com você e com o pessoal, falando um pouquinho sobre alinhadores ortodônticos. Exato. E hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto bem legal, né? Um assunto que no mundo dos alinhadores eu vejo que o pessoal tem bastante dúvida, que é a parte da biomecânica mesmo e a parte dos attachments, né? Tem muita gente que identifica que ah, às vezes não sabe lidar muito bem, né? E está entrando muito no mundo dos alinhadores. E a gente está hoje para trazer bastante o assunto, né? E no seu cotidiano, assim, Pierre, tem como tirar assim, umas dúvidas iniciais da gente? Como que você tem essa visão ali, principalmente da biomecânica, dos attachments? Assim, você sente muita diferença do início, quando você começou a trabalhar com alinhadores, para agora? Porque eu sei que você tem muita experiência nisso, né? Até a colocação dos attachments, os modelos. Você acha que tem uma grande diferença, né, de um para outro? Sim, se a gente pensar na história dos alinhadores, o histórico dos alinhadores, no início não havia attachment. Então, os movimentos eles eram muito restritos. Alguns movimentos de controle de corpo do dente não eram realizáveis, né? Não se realizava com grande previsibilidade. Alguns movimentos de rotação. E os attachments, então, com o desenvolvimento da técnica de alinhadores ortodônticos, eles foram sendo incorporados. E a gente tem que pensar que o alinhador ortodôntico, a gente hoje é o de mais moderno dentro da ortodontia, ou uma das coisas mais modernas na ortodontia. Mas a técnica do alinhador ortodôntico em si, ela não é totalmente nova. Os alinhadores surgiram nos anos 40, né? Não eram digitais, eram completamente analógicos. Mas com a revolução digital, né, nos anos 90, nos anos 2000, dos anos 2010, na década de 10 dos anos 2000, né, e agora de 20, o desenvolvimento de novos attachments, o desenvolvimento da biomecânica dos alinhadores, maior compreensão da técnica dos alinhadores, tem trazido mais eficiência, né, e maior número de movimentos que são indicados à realização com essa técnica. Ah, legal. Eu vejo que tem muita diferença nessa parte de biomecânica, dos attachments. A gente tem que aprender muito bem como lidar, porque geralmente a gente tem uns modelos de attachments que a gente pode se adaptar, fazer um ponto de coragem, né? Fazer um giro um pouco melhor. Mas eu vou deixar isso com você. Acredito que você tem um assunto bem legal para trazer para a gente hoje. A sala está liberada. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar aqui. Eu vou estar te acompanhando. E o pessoal de casa também. Cara, sente-se aí, que nem o Caio disse. Pega uma pipoca. Se tiver em casa, pega uma cerveja. Assiste, que o conteúdo está bem legal. Pierre, a tela toda sua. A gente está aqui disponível para você, tá? Tá ótimo, muito obrigado. Vou compartilhar então aqui a minha tela. Beleza, a gente já está vendo a tela aqui certinho. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre biomecânica com alinhadores, né? Eu sou o Pierre Cunha, sou um dos sócios da Crystal Align, diretor científico, diretor de tecnologia da Crystal Align. E se a gente pensar em biomecânica com alinhadores, uma coisa que é essencial, que é muito importante, é o uso dos attachments, né? E o attachment, ele é uma das coisas que é colocada logo no início do tratamento, logo que você começa a tratar com alinhadores, logo nas primeiras sessões, nas sessões iniciais, às vezes na primeira sessão, você já instala os attachments. Lembrando, então, que os attachments eles são anexos em resina feitos nos dentes, que são instalados através de um template, né? Um attachment template, ou seja, um guia de colagem de attachment. Nessa primeira sessão, às vezes tem profissionais que fazem na segunda sessão, 15 dias após a sessão inicial, então instalados os attachments usando este guia. E os attachments, eles são escolhidos de acordo com os movimentos necessários para a correção daquela maloclusão. Os attachments, eles já vêm no plano digital de tratamento,
né? Então, quando o profissional vai receber o guia de template de attachment, ele vai encher com resina este guia. Lembrando que, utilizando a attachment template, lembrando que essa resina não pode ser resina de brackets e não pode ser resina fluida simples. Ela tem que ter carga, tá? Então, ele é inserida, condensada ali dentro, né? Não adianta só inserir, tem que condensar e deixar um pequeno limitezinho de 0,5 milímetro a mais para que ela tenha aderência ao dente quando for polimerizar. As duas coisas que são importantes nós dizermos para que a biomecânica tenha eficiência quando você coloca o attachment, coloca a resina no template, coloca o attachment, normalmente vai ficar um excesso ao redor do dente, né? E esse excesso ele precisa ser removido. Porque se você deixar esse excesso de resina aqui, os alinhadores, o alinhador número 1, número 2, número 3, número 4, eles não vão estar na posição adequada. Essa resina vai estar empurrando o alinhador para fora. O alinhador não vai adaptar muito bem e o alinhador vai estar fazendo uma força nesse dente, através dessa resina, o dente vai estar com uma anatomia que não é a real dele. Então, o correto é você remover, como estamos vendo aqui, você remover totalmente qualquer resina que fique ao redor. É normal, quando você coloca o attachment, ficar uma pequena sainha de 1 ou 2 milímetros ao redor, e você pode removê-la com uma lâmina de bisturi ou com uma broquinha afilada. Não deixar uma imagem de um refinamento, né, de um próximo estágio, que um dentista mandou, né, para realizar. E a gente vê que, nós vimos aqui, que apesar do tratamento estar indo bem, né, graças a Deus, o tratamento estava movimentando bem, mas que tinha muito excesso de resina ao redor dos attachments. E isso altera a forma do attachment, muito excesso, isso altera a forma do attachment, e com isso, então, o dente pode não exercer, não sofrer aquela movimentação que o alinhador está programado. Então, se você pensar, por exemplo, que esse aqui é uma rampa para ajudar a extruir este dente, esse excesso de attachment vai atrapalhar, né? A mesma coisa com botões. Então, nós temos aqui botões, onde provavelmente eram usados elásticos, remover esse excesso de resina que é ao redor dos botões, para que o alinhador, no recorte do alinhador, ele esteja aliviado no botão e não pegue ali aonde está fazendo a movimentação em si. Então, se nós formos falar então mais sobre attachments, deixa eu só passar isso daqui, que acabou que eu passei alguma coisa que é mais. Só um minutinho. Só um segundo. Sim, agora sim. Então, se nós formos falar sobre attachments, a escolha dos attachments, nós temos que pensar que, primeiro, quais são os movimentos e a direção de forças que são necessários para o movimento desejado. Então, a gente sabe que existem alguns tipos de movimento que necessita o uso de attachments. Então, por exemplo, se você tem uma extrusão maior do que 1,5 milímetro, você precisa attachment. Se você tem uma rotação de um dente muito redondo, por exemplo, um canino inferior, um pré-molar inferior muito arredondado, você precisa attachment para exercer esta rotação. Por quê? Porque os alinhadores, eles trabalham empurrando os dentes, eles não puxam. Quando a gente trabalha com brackets, os brackets a gente consegue tanto empurrar quanto puxar os dentes, porque o bracket está colado ao dente. Então, se você colar, tem uma peça colada no dente, um bracket colado no dente, coloca um elástico corrente nele, e esse elástico corrente é tracionado, ele puxa esse dente. O alinhador não puxa o dente, então ele só empurra. Então, alguns movimentos, para que esse empurrar se manifeste, tem que ter uma superfície de contato. E os attachments vão funcionar, entre outras coisas, para prover esta superfície de contato. Então, primeiro a gente deve pensar quais os movimentos e quais os momentos também, né? Quais as inclinações. Sempre que você fala em momento em ortodontia, a gente fala em inclinação. Você quer que esse dente mova inclinado, ou você quer que esse dente mova de corpo, né? Isso também vai alterar o tipo de attachment
que você pode planejar para aquele caso. Muitos dentistas perguntam assim, bom, mas o attachment ele não vai ser gerado automaticamente pelo sistema? Depende. A geração automática dos sistemas, o software, ele tem alguns gatilhos, né, que disparam que deve ser instalado um attachment para aquele movimento. Mas o conhecimento técnico do profissional, do dentista que está realizando o tratamento, ele é o mais importante, ele é mais importante do que qualquer automação. Então, o dentista, o profissional, que ele deve entender que eu vou extruir esse dente aqui, tantos milímetros, eu vou precisar de um attachment, eu vou gerar esse dente, está muito redondo, eu vou precisar de um attachment, coisa que, às vezes, o software não vai determinar, ou se determinar, não pode ser que não seja exatamente daquela forma, né? Outra coisa que a gente deve levar em consideração é onde deve estar o desenho do alinhador para que se expresse o movimento desejado. Então, na Crystal Aligner, a gente fala em PDT, é o plano digital de tratamento, é o planejamento digital do tratamento. Então, quando você escaneia ou molda um paciente, você preenche a prescrição para o caso, quer dizer, você fala os movimentos que você deseja, envia para a Crystal Aligner junto com a documentação ali no site, e então a gente vai desenvolver o PDT, o plano digital de tratamento, que é todos os movimentos, o 3D com todos os movimentos que os dentes devem realizar, os attachments de acordo com aquilo que você prescreveu, ou de acordo com aquele consorte e o ortodontista que está acompanhando o plano digital de tratamento perceberam de necessidade. Mas lembrando que o plano digital de tratamento, na verdade, é o desenho do aparelho e não do dente. Então, quando você vê aquele 3D, na realidade, você está vendo não aonde o dente vai estar. A gente deseja que ele esteja naquele lugar. Mas o que você está vendo ali, na realidade, é o desenho do aparelho que vai estar forçando o dente para aquela posição. Às vezes, no plano digital de tratamento, você vai ver uma sobrecorreção de uma mordida aberta. Na realidade, não é porque no final a gente deseja, pode ser até desejável, mas na realidade é porque os aparelhos vão estar forçando aquela mordida aberta para aquela nova posição. Então, para que esse desenho do alinhador se expresse, a gente deve pensar, então, na escolha dos attachments. E, além disso, nas escolhas dos attachments, a gente deve levar em consideração quais são os possíveis efeitos mecânicos secundários e como controlá-los. Por exemplo, se eu expandir, sempre que a gente expande os dentes, né, sempre que você faz uma expansão, seja ela com um aparelho removível, um expansor, seja ela com um aparelho fixo, sempre que você faz uma expansão, você tem uma tendência a inclinar os dentes para vestibular. Com os alinhadores, como o alinhador está abraçando o dente, diminui essa tendência, mas ainda existe essa tendência de inclinação para vestibular. Então, a gente pode utilizar attachments para evitar essa inclinação, evitar esse efeito colateral, se é um movimento que a gente não quer. Você não quer que incline o vestibular, você quer só que expanda. Então, você pode utilizar attachments ali de controle, de controle de torque, né? Então, para aplicar, então, a biomecânica ao uso dos attachments, é o tratamento ortodôntico, em geral, seja ele com brackets, seja com alinhadores, primeiro você tem que identificar os problemas. O que é que eu desejo corrigir? Tem uma mordida aberta, tem uma mordida cruzada, tem pouca exposição de incisivos superiores. Então, estabelecer os objetivos, para onde esse dente vai. Então, eu tenho uma mordida aberta com pouca exposição dos incisivos superiores, o meu plano é extruir os incisivos superiores para fechar essa mordida aberta e ter um sorriso mais harmônico. Então, esse dente ele vai vir para baixo, ele vai descer, ele vai extruir, né? Além disso, eu tenho uma mordida cruzada. Então, eu quero que esse dente vá para vestibular, mordida cruzada posterior. E aí, com isso, eu vou determinar o plano mecânico. Esse dente que eu vou extruir, esse incisivo, eu quero que ele incline para vestibular? Eu quero que ele incline para lingual? O premolar ou molar que eu vou corrigir a mordida cruzada, eu quero que ele sofra um torque, que ele sofra uma inclinação para vestibular? Não. E aí, através dessa determinação de problemas, objetivos e plano mecânico, a gente vai, então, escolher os attachments que são ideais para aquele tipo de tratamento. Claro, durante todo o tratamento, a gente vai fazer a reavaliação, é importante que seja feita a reavaliação durante todo o tratamento dos possíveis efeitos mecânicos secundários. Por exemplo, você está perdendo o tracking, né? Está tendo um espaço entre o dente e o alinhador, significando que o dente não está movimentando aquilo que o alinhador
está predisposto a realizar, né? Está pré-programado a realizar. E aí a gente vai recuperar o track usando Chewy, de mastigar, Bootstrap, que é um tipo de elástico, elásticos de intercuspidação, elásticos de classe 2, binários, que são botões com elásticos, ou outros recursos adicionais para fazer isso daí. Então, se a gente pensar em tratamento com alinhadores em biomecânica, nós temos, então, aqui um desenho esquemático de um incisivo, o osso, né, o osso alveolar, a mucosa alveolar, a gengiva inserida, que é aquela faixa de gengiva que está aderida ao osso, a gengiva marginal livre, onde a gente sonda o suco gengival, o epitélio juncional, que é o fundo do suco. Nós temos aqui um atátima, por exemplo, e a gente tem o centro de resistência. Nos incisivos, esse centro de resistência, o que é o centro de resistência? Lembrando, centro de resistência é um ponto no dente, onde se eu aplicasse uma única força, esse dente faria um movimento de corpo. Então, se eu quero extruir este incisivo, se eu quero extruí-lo de corpo, eu vou fazer então que esse centro de resistência, eu quero que essa força, eu quero que a minha força passe no centro de resistência preferencialmente. Mas a gente sabe que em ortodontia, dificilmente as nossas forças passam no centro de resistência, né? Então, para que a gente tenha uma força que não passa pelo centro de resistência e que faça um movimento de corpo, eu vou ter que ter uma outra força que gere um contramomento para se opor a essa tendência de rotação. Então, sempre que a gente fala em momento, a gente fala em tendência de rotação. Contramomento é aquilo que se opõe a essa tendência de rotação para que o dente sofra um movimento de corpo. Então, aqui a gente falando então sobre centro de resistência. Ou seja, se eu estiver jogando bilhar, né, se você joga sinuca, você está jogando bilhar, sinuca, e você bater na bola, não no centro dela, um pouco mais para baixo, mas na lateral, ela vai girando, ela vai rodando, vai ter um movimento de rotação. Porque a força, através do taco, não passou pelo centro de resistência da bola. A mesma coisa quando um elemento dental submetido a uma força que não passa no centro de resistência dele, ele vai também ter, então, um movimento de rotação ou de inclinação. Lembrando que a maioria das nossas forças não passa pelo centro de resistência. Porque o centro de resistência, nos incisivos e caninos, está ali a 1/3 da linha mucogengival, 2/3 do ápice, e em molares, ele está próximo à furca, um pouco acima da furca, né? Mais para a apical da furca. As nossas forças dificilmente passam lá, então por isso que a gente precisa de controle. É por isso um dos motivos que os brackets têm cantos, né? Para que a gente consiga controlar essas tendências à inclinação. Por isso que a gente usa fio retangular em brackets. E é por isso que, em alguns casos, em alinhadores, existem atátimas para favorecer essa movimentação. Então, se a gente pensar no centro de resistência de um premolar, né, é aquele ponto que, se eu aplicasse uma força, passando aqui pela raiz, esse dente faria um movimento de corpo. Só que a nossa força está passando lá em cima. Então, pensando que quero levar este premolar aqui para a minha direita, com uma força que está passando neste atátima. Como essa força está passando longe a uma certa distância, uma distância D do centro de resistência, esta força vai estar criando, então, uma tendência à inclinação, um momento. Quanto mais longe esta minha força está passando do centro de resistência, maior a tendência desse dente inclinar, né? Então, se você pensasse numa alavanca cá em cima, esse dente inclinaria lá de cima. E quanto mais próxima, uma menor a tendência. E quanto maior a força, também maior a tendência a inclinar. Quanto menor a força, maior a tendência ao movimento de corpo. Então, esse momento, essa tendência de inclinação, ele é calculado por força vezes a distância. O momento é a força vezes a distância. Ele é alterado, então, pela magnitude da força e pela distância. Então, para a gente escolher o tipo de attachment que a gente vai escolher, para a gente decidir o tipo de attachment que a gente vai escolher, a gente tem que ver o tipo de movimento que vai ser realizado. Existem alguns tipos de movimento. Esses movimentos dependem do tipo do momento gerado, né? Se é um giro, se é uma inclinação, ou se é um movimento de corpo. Depende da intensidade da força, como a gente falou. Depende da direção da força. Então, uma coisa que a gente usa muito na Cristal é usar a face ativa do attachment para onde a gente quer movimentar o dente. E depende do ponto onde a força é aplicada.
para maior previsibilidade do movimento. Então, a gente tem 5 tipos de movimento dental, seja com brackets, seja com alinhadores. Eles são inclinação controlada, inclinação não controlada, translação ou movimento de corpo, movimento de raiz e rotação. Todos os movimentos que a gente tem em alinhadores ou em brackets, eles se limitam a esses 5 tipos de movimento. Então, inclinação controlada. A inclinação controlada é aquele tipo de movimento em que o ápice da raiz fica na mesma posição e o dente se move ao redor de um fulcro nesse centro de rotação. Então, o ápice é um centro de rotação, não é resistência, tá? A resistência é a mesma. O ápice é o centro de rotação, ele roda aqui e a coroa do dente vai fazer o movimento. Então, por exemplo, se você está fazendo esse vestíbulo lingual, estou indo da vestibular desse ponto primeiro aqui para esse ponto mais baixo, eu preciso attachment para favorecer esse tipo de movimento. É indicado o uso de attachment. Se eu não tiver um attachment para fazer essa movimentação, o que vai acontecer? Cada vez o alinhador vai estar mais baixo, e a gente lembrando que o princípio fundamental fala que o alinhador ele não puxa, ele só empurra. Então, o alinhador estando mais baixo e empurrando esse dente mais para baixo, ele tem tracking, ele mantém. Se ele não está empurrando, se não tem attachment para poder empurrar, o do alinhador não vai puxar. Então, vai começar a sobrar aquele espacinho na pontinha do alinhador, né? Aquele gap, aquele espaço. Um outro movimento é a inclinação não controlada. É um movimento mais fácil de se obter, também chamado de inclinação descontrolada, mas o nome descontrolado fica estranho, né? Então a gente usa mais o nome não controlado. É um movimento mais fácil de se obter. É sempre que uma força simples, sem torque, sem binário, é aplicada. As nossas forças ortodônticas, normalmente simples, né? Não são fios quadrados em slots quadrados, não tem 2 lados, 2 forças em direções contrárias, em sentidos contrários, aliás. Elas criam então uma inclinação não controlada. Para esse tipo de movimento, para ser mais fácil de se obter, normalmente não se necessita attachment. O outro tipo de movimento que a gente tem é o movimento de translação, o movimento de corpo, que é um movimento normalmente mais difícil de se obter com brackets. Com alinhadores, mesodistal também ele é bem difícil de se obter. É aquele movimento onde a coroa e a raiz se movem juntamente para a mesma direção, não alterando o longo eixo do dente. Com o alinhador, ele acontece mais fácil em um tipo de movimento. Então, com o Crystal Aligner, ele acontece mais fácil na extrusão e intrusão absoluta. O que é intrusão e extrusão absoluta? É aquele tipo de intrusão e extrusão em que o longo eixo do dente é mantido naquela mesma direção. E intrusão relativa é aquela onde o dente intrui, mas ele inclina para vestibular. Com brackets é mais fácil a gente obter uma intrusão relativa. Com alinhadores, com o devido planejamento adequado, a gente consegue fazer uma intrusão absoluta. Agora, o movimento de translação de corpo, né, uma extração de premolar, retrair um canino, como é difícil com brackets, é também difícil de se obter, precisa de técnicas para se obter com alinhadores. Então, dependendo do tipo de movimento, ele pode requerer attachment ou não. Se você é mesodistal, uma retração de canino, vai precisar de attachment. Se ele é uma intrusão absoluta do siso inferior, ele não vai precisar de attachment. O movimento de raiz, né, é um outro tipo de movimento que a gente tem, é o movimento de raiz, é aquele movimento onde a rotação do dente, o fulcro, né, a dobradiça do movimento, está na incisal do dente. Então, a incisal fica no mesmo ponto e e a raiz, ela vai para frente ou para trás, ou para mesial ou para distal. É também um movimento bem difícil de se obter, porque ele precisa de uma relação momento-força adequada. Na Crystal Aligner, a gente tem os brackets de controle de raiz, não os brackets, os attachments, né, de controle de raiz, que são específicos para realizar esse tipo de movimento. E o outro movimento que nós temos é a rotação. Então, para que se haja uma rotação de um dente, que a gente vê no premolar, deve haver um binário. O que é um binário? São 2 forças paralelas de igual magnitude e direções opostas separadas por uma distância. A gente pode utilizar 2 attachments, um attachment na vestibular e um na lingual, ou a gente pode colocar botões elásticos para fazer esse tipo de rotação. Uma vantagem da Crystal é que na prescrição
você já pode escolher que vai ter binário naqueles dentes e o dente já vai com recorte para o botão ser colado ao dente. Você não precisa ficar desgastando ou cortando, recortando o local onde vai ter o binário, o botão. Bom, então, esses são os tipos de movimento que a gente tem. E aí a gente começa a ver, então, agora sobre os attachments. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Daqui uns 10 minutinhos a gente termina, tá? Então vamos ver sobre os nossos attachments. Então, a gente tem... Quais são as funções dos attachments? Então, a gente tem que as funções dos attachments são... retenção dos alinhadores. Retenção dos alinhadores. Você vai ver que sempre todo tratamento, todo alinhador, ele vai ter um attachment no fundo, no segundo pré, no primeiro molar, para que os alinhadores fiquem retidos, fiquem naquele lugar. Eles servem também para ancorar os movimentos em outros dentes, ou seja, você tem um apinhamento incisivo, para que os dentes posteriores ancorem aquele movimento, você vai ter attachment nos dentes posteriores, e não nos incisivos. Para extrusão, uma extrusão maior do que 1,5 mm, como nós falamos, para resistir a efeitos colaterais da mecânica ortodôntica, então você está expandindo uma arcada, você não quer que vestibularize. Nós vamos ter attachments ali para funcionar como uma resistência. Auxiliar a rotação, que nós falamos, e para o controle de inclinação mesodistal de raiz. Então, depois que você começa a entender quais são os tipos de movimentos que existem, fica muito mais simples você entender quais são as funções dos attachments. E a gente classifica os attachments em ativos, ou seja, aqueles attachments que estão ativamente participando da movimentação, passivos, que são os attachments que não estão ativamente participando daquele movimento, por exemplo, um attachment de retenção, um attachment de ancoragem, e resistentes, que são aqueles attachments que têm a função de resistir efeitos indesejados da mecânica. Essa classificação segundo Pierre 2021. Os attachments podem ser tradicionais, podem ser também direcionais, né? Direcionais são aqueles attachments também chamados de otimizados, que são attachments que têm planos inclinados que favorecem a distribuição de força em determinado sentido. Saiu um artigo recentemente que fala comparando os attachments otimizados com os attachments tradicionais. Os tradicionais são esses attachments grandes, retangulares ou elípticos, né? E ele concluiu o seguinte, que os attachments otimizados, que são aqueles attachments pequenos que têm planos inclinados, são tão eficientes, não são mais eficientes, mas são tão eficientes quanto os attachments tradicionais, que são esses grandes. Isso, na verdade, é um bom achado, porque o attachment direcional ou o attachment otimizado, ele é um attachment pequeno. Então, ele acumula menos placa, ele é mais estético, né? E ele sendo pequeno, ele tem a mesma função de um attachment que tem o tamanho grande e o tamanho normal. Pode estar por vestibular ou por lingual. Na prescrição da Cristal, você pode escolher se você quer nos incisivos, nos dentes anteriores, se você quer que os attachments estejam por lingual. Pode ser simples, pode ser duplo, pode ser positivo. Duplo é aquele que tem 2, por exemplo, de controle de raiz. Ou pode ser negativo, que são aquelas edentações no próprio alinhador para forçar, principalmente para dar torque nos dentes anteriores. Então, a gente tem attachments verticais, horizontais, né, que são no sentido horizontal. Aqui a gente está vendo o mesmo dente em diversas visões. Ele pode estar por palatina, olha, é um attachment horizontal na palatina do incisivo. A gente tem os duplos, né? Então, a gente tem 2 planos inclinados, ele pode ser retangular ou pode ser elíptico, né? Arredondado. Meia-lua, onde a gente tem planos inclinados para fazer o controle da raiz. Depois a gente vai falar outro dia como que é feito esse controle da raiz, que é através da alteração da distância do ponto de ação de força, de onde a força está agindo, até o centro de resistência do dente. Attachments de extrusão, então aqui a gente tem um attachment direcional. Os attachments direcionais da Crystal Align são aqueles attachments que têm planos inclinados no sentido de onde está indo a direção da força. Então, eu quero extruir este dente, eu tenho uma grande área onde o attachment pode apoiar, onde a força pode apoiar, onde o alinhador pode apoiar. Vista por cima, né? Então, a força vai estar aqui exercendo uma extrusão. Curva de Spee,
correção de curva de SPI. Isso aqui a gente pode pular. E a gente tem os atátimas pequenos, né? Direcionais também para coroa clínica curta. É muito comum o alinhador ficar meio que soltando no segundo molar, se o segundo molar tem coroa clínica muito curta. Você pode pedir na sua prescrição para que seja colocado um atátima em formato de losango, né? Um atátima de coroa clínica curta, naquela face do dente, para dar mais retenção, né? Os atátimas direcionais, então, eles têm esse plano inclinado direcionado para onde você quer que o movimento aconteça. Então, esse aqui é um atátima que ele é direcional, retangular, né? Ele não é elíptico, ele não é arredondado, poderia ser arredondado, que ele vai estar exercendo um movimento de extrusão com inclinação nesse sentido. Então, ele é um atátima direcional, que vai estar fazendo extrusão e inclinação. Então, isso favorece esse tipo de movimentação. Por quê? Se não tivesse uma atátima para fazer essa movimentação, o alinhador iria empurrar o dente somente a partir desse pontinho, dessa regiãozinha aqui, né? Vamos supor que aqui está a distal e aqui está a mesial, mésio cervical, ele só ia ter apoio aqui, quase nada, porque ali já tem a gengiva. Por quê? Aqui na vestibular ele não tem apoio para fazer esse tipo de movimento, lingual também não. Então a gente tem uma atátima, ele tem um plano inclinado maior, né? Isso aumenta a área onde a força do alinhador, onde o alinhador pode apoiar para fazer esta movimentação de distal para mesial. E os atátimas de distalização, que também podem ser retangulares ou também podem ser quadrados, né? Eles favorecem o movimento de distalização. Muita gente pergunta, por que eles ficam próximo ao oclusal? Para que não aconteça, ou para que minimize, e por que eles ficam inclinados, né? Para que se minimize o movimento de inclinação desse dente para distal. Movimento de pêndulo, vista pela parte de cima, e também para a rotação. A gente tem os atátimas direcionais que favorecem a rotação. Eles podem estar por vestibular e por lingual, ou eles podem estar somente por vestibular, ou somente por lingual, né, nos casos dos dentes anteriores, incisivos, superiores principalmente, para favorecer a rotação. São os atátimas direcionais de rotação. Bom, então, quando a gente fala em biomecânica com atátimas, a gente lembra também que nós temos os atátimas resistentes. Então, a gente divide os atátimas em 3 tipos: atátimas ativos, passivos e resistentes. Ativos, aqueles que participam ativamente da movimentação. Passivos, aqueles que não participam ativamente da movimentação. Podem ser de retenção ou atátimas na que apoia o movimento. Pronto, o termo tinha me falhado. E temos os atátimas resistentes. O que são atátimas resistentes? Aqueles atátimas utilizados para evitar efeitos colaterais. Então, é muito comum, dentária, alinhador trabalha muito com expansão, né? Muito com expansão e com slice. Por quê? Porque ele não tem vestibularização indesejada. Brackets, um erro muito comum, que é extremamente comum, é nos brackets deixar a pessoa dentuça. Porque, sem querer, os brackets acabam vestibularizando. E, sem querer, isso acaba criando espaço para alinhar os dentes. E o dentista acaba usando isso para realizar o tratamento, muitas vezes. Mas a pessoa fica um pouquinho protrusa, né? Aqui, com o Cristal Aligner, não existe vestibularização indesejada. Então, esse tipo de movimento, isso quer dizer que não tem como vestibularizar? Não, não é isso. Quer dizer que, se você apertar os dentes para alinhar, eles não vão pular para fora como com brackets. Eles só vão para fora se você planejou, se você quer que ele vestibularize. Então, na expansão, e o alinhador expande muito bem, sempre que você expande, então se a gente tem um centro de resistência, né, aquela ponto, se eu explicasse uma única força expandindo, se a minha força passasse por aqui, se dentiria de corpo, só que o meu alinhador apoia aqui, olha, para expandir, ele apoia na palatina dos molares, um pouquinho de quase nada aqui nas cúspides, né, nas vertentes internas aqui das cúspides. Então, para expandir, quando eu vou expandir esse dente, a tendência, pela minha força estar passando abaixo do centro de resistência, é que haja um momento, no sentido horário. Quer dizer, que haja uma inclinação desse dente. A raiz vem para a palatina, a coroa vai para o vestibular. Ele expande um pouco, mas um pouco também ele inclina. E isso cria uma mordida aberta anterior, né, que é muito comum você ver, muito comum não, mas é comum você ver com alinhadores. Isso cria um contato prematuro aqui,
uma mordida aberta posterior, tá? Desculpa, eu falei errado. Uma mordida aberta posterior, e porque eles queriam um contato prematuro. Quando o dentista olha aqui de lado, o profissional olha, os dentes não estão encostando, porque tem um contato na palatina. E começa a acontecer uma perda de tracking aqui, porque a cúspide palatina está mais baixa, né? Para que isso não aconteça, a gente usa muito atátimas resistentes nos molares. Então, quando a gente está expandindo uma arcada, normalmente você vai ver lá no primeiro e segundo molar, os atátimas horizontais. Se não tiver, você deve pedir esse tipo de atátima, que é um atátima grande, biselado, para que ele tenha uma força resistente, criando um contramomento neste dente, para que quando a força de expansão estiver atuando, haja um movimento de corpo do molar sem inclinação por causa da força resistente que está ali. E os atátimas de controle de raiz, a gente tem também o mesmo tipo de controle. Então, por exemplo, eu quero levar este canino para distal. O centro de resistência está ali, 1/3 da coroa e 2/3 do ápice. A minha força não vai passar ali, exceto se eu tiver um power arm, né, aquele gancho passando por ali e um mini implante. Aí vai estar passando no centro de resistência. Por isso que a gente usa na retração de canino power arm e mini implante preferencialmente. Mas se eu não estou usando por algum motivo, um diastema pequeno, ou alguma coisa assim, a minha força está passando fora, a tendência é esse dente inclinar. Então, se eu colocar um atátima, a minha força continua passando fora a uma determinada distância D, continuo tendo um momento. Continuo tendo uma inclinação. Agora, se eu colocar um segundo atátima, que vai formar um conjunto desses dois atátimas, que seria um atátima duplo, né? Então, esse aqui, na verdade, são dois pequenos atátimas, e a gente fala que é um atátima duplo. Então, ele vai ter um atátima pequeno aqui, a uma determinada distância mais próxima do centro de resistência, D1, e um atátima mais longe, D2, do centro de resistência. E nesse segundo atátima, eu vou ter uma pequena força no sentido oposto. Então, eu tenho uma grande força empurrando para a distal, um atátima que está mais próxima da gengival, e uma pequena força empurrando para a mesial, mais longe da distal, próxima da mesial. É como se eu pegasse um objeto com 2 dedos. Então, em vez de estar empurrando o objeto com um dedo só, eu estou empurrando o objeto com 2 dedos. Né? Então, eu tenho controle do corpo deste objeto. E com isso a gente consegue fazer, então, um movimento predominantemente de corpo. Então, esse é o attachment de controle de raiz que a gente tem na Crystal Aligner. Bom, então, o que eu queria explicar, conversar com vocês hoje? Vou voltar aqui para a minha câmera um pouquinho. O que eu queria conversar, então, com vocês hoje? A importância de se entender a biomecânica para que se escolha adequadamente os attachments. Entender a biomecânica em qual sentido? Os tipos de movimento dental que a gente tem, os efeitos colaterais que a gente pode ter, aonde está o centro de resistência e de rotação de um dente. Certo? Está no nosso horário, né? Vamos terminar por aqui. Eu gostaria de ver se temos algumas perguntas. Eu tinha separado aqui umas perguntas, mas eu não estou conseguindo abrir, mas eu prestei muita atenção aqui no que você passou aqui dos attachments, principalmente naquela parte que a gente perde o track, né? Eu lembro que tinha uma pergunta de um doutor que como que a gente faz para evitar essa perda de tracking? A gente tem que ver ali a relação com o movimento, identificar certinho a consulta do paciente dentro da clínica, porque hoje a Clinicorp também ela ajuda muito com o CliniMe, né? Então o paciente ele tem lá o acesso no CliniMe, ele consegue controlar as trocas de alinhadores, mas como é que a gente faz? A gente sabe que vai ter um movimento que é um pouco inesperado daquele alinhador que a gente vai fazer, um giro, vou dar um exemplo, ou algo que é relacionado parecido com isso, que a gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo, né? Ele tem que vir até a clínica para a gente entender bem certinho ali se não está perdendo esse track. Como é que a gente faz, talvez na visão do planejamento em geral, desculpa, para a gente identificar quais são os pontos necessários? É uma troca entre os alinhadores, a gente dá uma visão geral, ou como que você faz hoje no dia a dia para tentar não ter essa perda de tracking? Isso.
para evitar essa perda de tracking, uma coisa é a biomecânica no planejamento, né? Então, já no início do planejamento, já pensar quais são os movimentos que vão estar realizando e para eu Sim. realizar esses movimentos, quais são os melhores attachments para eu utilizar ali. E a localização desses attachments, os tipos dos attachments, de acordo com o movimento que eu desejo. Uhum. E o acompanhamento, né? Começou a perder um pouquinho de tracking, a gente até fez uma live no primeiro meeting de alinhadores da Clinicorp, né? A Uhum. gente falou sobre a arte de manter e recuperar o tracking. Era o tema Uhum. da palestra, a arte de manter e recuperar o tracking. Então, é importante que o dentista também, durante a evolução profissional, avalie a perda de tracking e, se ela começar a ocorrer, utilizar os recursos que ele tem à disposição para recuperar aquele tracking. E a perda do tracking, como também é a movimentação dos dentes, a movimentação dentária com o alinhador, ela é progressiva. Isso. A perda de tracking também é progressiva. Uhum. Se está perdendo e não fizer nada, vai perder cada vez mais. Né? Isso. Então, é importante o profissional estar acompanhando também através tanto do aplicativo do CleanMe, né, Uhum. quanto visualizando o PDT, que é o plano digital de tratamento da Crystal Aligner. Ele vai ver ali no 3D que o dente não está igual, na boca não está igual ao 3D, então ele tem que recuperar este tracking. E também na consulta presencialmente, ele vai ver que tem aquele gapzinho, né, tá dando um Isso. espacinho ali entre o dente e o alinhador. Legal. E geralmente quando a gente vê, assim, perdeu o tracking, não tá conseguindo mais, a gente identificou que o alinhador ele não vai fazer aquela função, você já tenta acionar um dispositivo, um acessório para tentar fazer aquele movimento, ou depende do caso, você já entra com uma parte de refinamento, se digamos assim, está no finalzinho do caso, né? Mas aquele elemento que era mais para o final fazer aquele movimento, a gente viu que a gente talvez não vai conseguir. Você entra com acessório ou você já tenta ver uma parte de um refinamento nesse caso, já para tentar recuperar ele? Se tá no começo da perda do tracking, entra com acessório, botão elástico, binário. Se já perdeu muito o tracking, aí é preferível parar, jogar fora aqueles próximos alinhadores e já passar para um próximo estágio, né? Já passar para um refinamento, um próximo estágio. É que essas dúvidas elas são muito comuns, né? A gente, que nem eu comentei no começo da live, a gente sempre identifica que às vezes o dentista ele está começando a trabalhar com alinhadores e a gente vê que tem uma diferença, né? O dentista está começando, ele é menos aceita os attachments que vem já no planejamento, né? E a gente já vê que tem os dentistas um pouco mais avançados que já fazem já a substituição daquele attachment, já pedem um modelo diferente de attachment, já tem o conhecimento e a gente sabe que isso faz também toda a diferença, né? Pierre, foi sensacional, cara. Eu tô virando aqui um ortodontista já, já de tanto a experiência que a gente está pegando aqui com vocês. É muito bom te ouvir falando sobre isso, porque, querendo ou não, quem não conhece, segue o Pierre lá nas redes sociais. O Pierre ele tem dezenas de casos já tratados, que nem ele comentou ali, ele é sócio da Crystal e tem muita experiência sobre isso. E se você também ficou com alguma dúvida e às vezes quer mandar diretamente para o Pierre, entra lá no Instagram dele, né, Pierre? A gente pode deixar ali aberto para você, para o pessoal, o Instagram, para eles entrarem em contato. É uma dúvida de como mandar um Sim. planejamento também para a Crystal Align. Você tem duas opções, tá? Eu vou falar rapidinho aqui quais são. Que você pode entrar em contato direto com o Pierre se você não é assinante Clinicorp, mas você também pode ser assinante Clinicorp e fazer tudo isso por dentro da plataforma também, que é bem legal, no qual a gente tem lá uma ficha de diagnóstico de alinhadores, onde tem muito conteúdo que você pode auxiliar até na parte de venda desse produto para o paciente, como também na submissão de casos, né? E tem toda a nossa equipe que pode estar te ajudando. É muito legal, porque a gente está identificando a evolução desses tratamentos. O Pierre comentou muito bem ali que é uma tecnologia mais antiga, né? Eu não sabia que era tão antigo assim, Pierre. Eu Os no anos andar... 40. Exato, eu comecei a pegar lá no 1980, quando a gente usava muito como contenção, né? E aí, que nem você falou, a tecnologia evoluiu bastante, hoje a gente tem softwares ali que ajudam a fazer várias movimentações, o dentista já na clínica tem o scanner ali que ele consegue fazer toda a avaliação prévia do paciente, desde algumas pequenas restaurações que ele pode fazer, profilaxias, mostrar bem certinho ali como é que está o caso atual.
E a gente tem hoje também essa possibilidade de fazer todo esse escaneamento, fazer o arquivo STL que a gente fala bastante, mandar lá para a empresa faz todas as movimentações e a gente tem todo o controle desse planejamento, né? Então, é muito legal, a gente está vendo que tem bastante gente interessada nesse assunto, o pessoal tinha bastante dúvidas sobre essa parte de biomecânica em alinhadores, por isso que eu trouxe o Pierre hoje para falar um pouquinho, e foi sensacional. Pierre, depois a live também fica gravada ali para o pessoal, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês no e-mail e também no WhatsApp, quem chamar a gente aqui da Clinicorp, pode chamar a gente no direct. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, pode mandar ali no @pierrecunha, que a gente vai estar identificando essa dúvida que você tem, talvez passando uma aula que a gente tem ali falando sobre o assunto, ou mesmo a gente vai estar respondendo vocês com palavras, beleza? Pierre, mais uma vez, agradeço demais a participação aqui. Você sabe que a nossa parceira, a casa está sempre aberta. Foi um assunto muito legal, um assunto um pouco delicado para a gente falar assim em uns tempos menores, né? Mas eu acredito que você conseguiu passar com bastante eficiência ali toda essa movimentação, principalmente essa parte do track, que é bem interessante, que até eu tinha um pouquinho de dúvida. E é um prazer novamente aqui ter você, né, como parceiro. Prazer, muito obrigado pelo convite. O meu Instagram é Pierre Cunha Ortodontia, tudo junto, né? Lá tem dezenas de casos tratados, mas eu, como ortodontista, 25 anos de ortodontia, mais, acho, e desde 2003 com alinhadores, tem milhares de casos de alinhadores, né? Então, qualquer dúvida é só me chamar. E tem o Instagram da Cristal também, que é Cristal Aligner, com Y. Beleza. Um prazer, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Agradecer ao Beto, agradecer a Clinicorp por essa oportunidade de estarmos falando aí. Beleza. Também tem os cursos do Pierre, né? Se for lá seguir o Pierre, dá um follow nele, dá um follow na Cristal Online, que você vai identificar que sempre tem algum curso rolando e você pode estar participando também, que daí são as imersões, tá bom, pessoal? Daí é um curso um pouco mais aprofundado, que você só não vê as opções dos attachments, mas você vê toda uma opção completa, né? Gente, a gente vai ficando por aqui nessa transmissão, agradecendo de novo ali a presença do Pierre. Foi muito legal passar esses assuntos para vocês hoje, né? Que nem eu comentei, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe via direct ou chama a gente ali no nosso WhatsApp que a gente vai estar passando, né? A aula de hoje, para quem ficou com alguma dúvida em relação se vai ficar gravado ou não, a gente vai estar disponibilizando depois. E qualquer coisa é só chamar a gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais.